Boa Esperança tem quantos habitantes? Próximo de 40 mil. Foi o que eu ia imaginar. Cidade maravilhosa, cara. Na beira do Linda, lago. na beira do lago. linda, Eu fui muito uma bonita. vez lá. E é uma cidade assim. Eu já fui várias vezes. Boa Esperança é palco, palco não, é berço de Rubem Alves, que é um dos mais bem conceituados escritores, filósofo, teólogo, enfim. Nelson Freire, que faleceu agora no ano passado, um dos maiores pianistas do mundo, mais conhecido internacionalmente até do que no próprio Brasil. Né? Tem a música A Serra da Boa Esperança, imortalizado por Lamartine Babo. Aliás, foi o tema do meu TCC e a história do meu livro, que eu tive a felicidade de editar e publicar um livro, que é um romance. Eu estava vendo no seu Instagram. Então, eu estava falando, né, quando sonhar com aquele moleque pioento, ia escrever um livro, editar, sabe? São coisas que trazem uma felicidade. As pessoas falam, você é escritor também? Eu falo, não, foi um acidente de percurso, mas precisava, né? Porque dizem, né, que a missão completa é quando você escreve um livro, tem um filho e planta uma árvore. Então, assim, a primeira metade, que eu fiz 50, a primeira metade está concluída. Agora vamos para a segunda metade, né? Então, escrever, e no caso você publicar e finalizar uma obra, é diferente, porque, igual no caso filho, eles vão desenvolvendo, eles vão crescendo, você vai acompanhando e tem uma sequência. A árvore também. O livro você tem um momento ali que você escreve aquela palavrinha, fim. É uma obra completa, sabe? Isso quando você consegue concluir ali, que você termina, Você chegou a imprimir ele? Sim. Nós fizemos a primeira edição. Eu vi um link para você baixar. Tem o link para quem quiser fazer download. Eu não tenho costume de ler virtualmente, mas tem muita gente que tem. O link está disponível no meu Instagram. Até porque a primeira edição que nós fizemos com 1000 exemplares esgotou. Então, assim, foi muito bom, porque a primeira remessa impressa. Agora tem que pensar, né, numa segunda edição. Mas foi muito boa a história. Apesar de ser um romance de quase 100 anos, ele é muito atual. O tema que ele trata, né? É uma história real, baseada em fatos reais. Não vou dar spoiler aqui, mas vou contar eu ia te perguntar o assunto, mais ou menos, como é que é. É porque é o seguinte, quando eu te falei da música da Serra da Boa Esperança, o Lamartine Babo, o personagem principal do livro é o Lamartine Babo, que na década de 30 ali, 20, 30, 40, ele era um dos principais expoentes da música, do samba carioca, né? E o Lamartine era muito famoso. E ele recebia muitas cartas do Brasil inteiro. E ele começa a receber cartas de uma fã de Boa Esperança, que na época ainda chamava Dores da Boa Esperança. Era uma cidadezinha ali com um pouco mais de 4 mil habitantes. E ele começa a se apaixonar por essa mulher, né, que era uma mulher considerada fora dos padrões da época. E ele começa a se apaixonar por essa mulher. Até que depois de um ano de intensa troca de cartas, ela escreve para ele e fala que aquele romance não pode continuar e que ela está prometida no casamento e tal. Depois que ele mandou cartas, fotos para ela encerra o relacionamento dos dois. E eles nunca tinham encontrado até então. E ele... Era o virtual da época, vamos dizer assim? Então, é engraçado porque era o virtual. E aí depois ao final as pessoas vão ver que é mais atual até do que propriamente o virtual. E ele, depois de uns 3 meses que termina esse romance, né, com a Nair, ele recebe no Rio de Janeiro, de Boa Esperança, um convite para ele vir aqui para a inauguração do clube, o principal lá da cidade que ainda tem, e o lançamento da banda lá da orquestra, o Bando dos Tangarás, que na época fez até um sucesso relativo, que cantaram na Itatiaia, em Belo Horizonte e tal. E aí o que ele fala pro secretário dele? Vamos para Minas Gerais para acabar com o casamento. Lógico, ele não queria vir por causa do baile, ele queria vir para conhecer a Nair e fazê-la desistir do casamento, né? E ele sai então do Rio de Janeiro e vem para Boa Esperança para conhecer a Nair, fazê-la desistir do casamento. E aí o final, né, o desenrolar da história. Olha que bacana. Conta não, né? Deixa. Não, deixa. Sem spoiler. E disso tudo surge a canção Serra da Boa Esperança, que é o retrato ali, o espelho daquilo que ele viveu e até o final, né? Mas é bacana, é uma história, uma boa história com um livro mais ou menos. Mas é um livro muito simples, assim, leitura muito fácil, curto, um livro de 1 hora, mais ou menos 1h30,
consegue. Arremata. Não, mas bacana. Arremata Né? E a história cativa, né? E muito pega, atual. te prende. É o que a gente falou, muito atual. Quando você termina o livro, você fala assim, putz, isso aqui, até hoje, olha, acontece isso. Mas tem uma previsão aí para uma segunda edição, uma coisa assim ou não? Rapaz, uma das dificuldades de você fazer e concluir um trabalho literário é a mesma dificuldade de você lançar uma música, né? Você vê tanta música bacana, gente boa, talentosa, mas colocar isso no mercado. E hoje as editoras, elas se preocupam muito com Paulo vendas, Coelho, né? com vendas, escritores, né? Augusto Cury, óbvio, são escritores consagrados e a gente não tira o mérito porque são bons escritores, mas não existe um espaço para quem está começando, é muito difícil. Então, para você ter uma ideia, essa primeira edição eu fiz na época com o apoio de Furnas Cultural, patrocinou, uma parte foi destinada, né, à doação para bibliotecas públicas, mas foi um sacrifício, eu fiz por conta própria. Então, assim, é muito difícil você encaminhar isso para uma editora, eles colocarem. O que eu quero, e que eu sou analfabeto tecnológico, é exatamente colocar ele como e-book, né? E disponibilizar